Deu. Beleza, Mari, consegui, tá? Já vou começar. Obrigado, viu? Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Animadas aí para a gente falar um pouquinho sobre vendas? O áudio está ok aí para vocês? O áudio está ok para vocês? Sim, a Adriana respondeu aqui. Eu creio que o pessoal vai chegar no decorrer. Não sei se vocês me conhecem. Eu sempre estou aqui pelos treinamentos da área da ILE. Gostaria de agradecer pelo convite mais uma vez. Eu me sinto em casa com vocês, que essa área que, de alguma forma, me acolheu por tanto tempo, né? Tanto eu quanto Itamar, quanto a nossa área aqui. Então, é uma alegria poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre vendas. Gente, para quem não me conhece, né? Eu sou enfermeiro de formação, zero experiência com vendas. Quem aí se identifica? Eu falo que vender nunca foi meu sonho, nunca foi meu objetivo. Mais alguma de vocês aí? E essa semana não, a semana passada, eu estava dando treinamento e eu estava falando sobre vendas, né? Olha para vocês verem, gente. Eu acho que a venda, depois de um período, né, fazendo Mary Kay, eu fui entender o quanto é importante vender. Ei, Mari, saudade de você. Boa noite, coisa linda! Boa noite, Boa tudo noite, bem? meu amor. Seja bem-vindo. Pessoal, Obrigado. pessoal tá entrando aí, né? Aham. Nós estamos chamando aqui nos nossos grupos. Tá tudo Cadê bem com e a você? Júlia? E a Júlia, já chegou? Vai chegar? Como é Não, que a Júlia tá? não chegou ainda. A Júlia tá aqui deixando a gente cada dia mais ansioso, né? Já tá aí na 39ª semana que ela vai entrar. Acho que é isso. A previsão é dia 24 de agosto, né? E tá tudo para ser normal. A gente está aqui Aí na maior expectativa. Olha que delícia. tá na contagem regressiva, né? Estamos. Eu passei por isso com as minhas afilhadas e é gostoso e a gente fica apreensivo, né? Porque começava uma dorzinha, a gente já queria correr para o hospital. É mais ou menos isso mesmo. Só esperando o telefone tocar e ela chamar. Mas você acredita que eu cheguei aí no hospital com a minha cunhada? Eu acho que umas duas, três vezes. Aí, por fim, o médico falou assim: calma, calma, só vem na hora que tiver realmente vocês vendo que a criança tá nascendo, que aí vocês vão vir. Mas é porque eram Ah, gêmeas, né? E a gente ficava preocupado. faz parte, a expectativa, né? E a Loli já tá aí?
A Lore está, ela está super trabalhando. Inclusive, agora ela está no escritório. Daqui a pouco ela Ai, deve estar chegando. tá linda com o barrigão, né? Ai, demais. Uma fase muito gostosa. Eu imagino. Pode começar? O que é que vocês sugerem? Agora são 8 e. Ah, 8:09. podemos conversar. Muitas pessoas também vão assistir gravado, né? E, Jansen, eu Be- Ah, quero te agradecer pela doação de trazer, né, os seus conhecimentos, a sua simpatia, toda a sua estratégia que você tem aí, que você simplesmente arrasa em vendas. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, doando para a nossa área nacional, viu? É uma honra ter você aqui e essa sala é toda sua. Fique à vontade. obrigado, minha querida, obrigado, viu? Fico muito feliz. Como eu falei, né, é uma área que eu me sinto muito à vontade. Te agradeço por ter Eu acolhido ouvi. tanto tempo a gente, né? Sim. Tantas histórias. Mas, enfim, um pouco do que eu sou hoje, devo a você, tá? Ô, Muito meu amor, obrigado. eu que agradeço. Seja muito bem-vindo, né? Todas as consultoras, diretoras. E eu estou aqui coladinha, te ouvindo, aprendendo um pouco mais, viu? Beijo Pois é. grande. Beijo. Eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu contei num treinamento de vendas que eu dei essa semana, que foi muito engraçado. Geralmente, a gente não almeja ser um vendedor quando a gente está na nossa fase de infância ou na nossa fase ali com as nossas primeiras experiências profissionais. Muitas vezes tem algumas pessoas que já vêm caminhando dessa questão familiar. Não foi muito o meu caso, né? Eu acabei optando pela área da saúde, porque eu sempre gostei muito e sou enfermeiro de formação. Só que quando me ofereceu o Mary Kay, a palavra venda, vendas, né? Ela sempre veio muito agregada a um determinado preconceito. E aí eu fiz o método CIS há pouco tempo. Quem é que já fez? Alguns de vocês já fez? Já fizeram? A Ilê já fez? Ah, gente, foi incrível. E aí, olha para vocês verem, eu tenho mais de 15 anos de Mary Kay e eu fui identificar lá no método CIS onde surgiu a primeira definição em vendas na minha cabeça. E aí, entender esse processo, quando foi me oferecida a oportunidade de fazer Mary Kay, e eu simplesmente não aceitei de forma imediata, né? Eu falo que a minha história com Mary Kay, ela começou de uma forma muito lenta. E o Itamar, ele não gosta que eu falo que ele insistiu, né? Mas ele persistiu muito comigo para fazer Mary Kay. E ele falava que eu tinha um determinado perfil e eu nunca imaginei que eu tinha esse perfil. E aí, gente, na hora que ele me ofereceu vender, eu falei que eu não queria. E aí eu fui entender agora no método CIS por que que eu não queria vender. E aí eu não sei se vocês, às vezes eu convido vocês a fazer essa experiência, né? Volta aí na infância de vocês e tenta imaginar qual foi o ponto que surgiu venda na história de vocês. Qual imagem que vocês têm aí na infância quando alguém vendia algo? Seu pai, sua mãe, às vezes alguma tia, às vezes o avô, a avó. A nossa infância ela é muito carregada dessas emoções e muitas vezes essas crenças elas são depositadas lá na infância. E foi depositada uma crença na minha infância diante de vendas. E aí, sabe o que que acontece, gente? Olha que interessante. A minha mãe, a gente é do interior, para quem não sabe, né? Eu sou do interior de Minas, sou do Vale do Jequitinhonha. E aí lá, a minha mãe tinha o hábito de fazer a unha em casa. E a manicure, ela ia muito em casa fazer a unha, né? Na capital aqui geralmente tem o hábito de ir no salão, algumas cidades têm o hábito de ir no salão. Lá era o contrário, as manicures iam na casa para fazer a unha. E aí a minha mãe costumava fazer a unha semanalmente. E toda vez que a moça ia lá fazer a unha da minha mãe, ela levava uma revistinha. Quem lembra aí? Não sei se ele vai lembrar, a Mário vai lembrar. Vocês lembram da época da Hermes? Quem lembra? Que tinha vocês que estão aqui acompanhando a sala, vocês lembram daquela revista Hermes? Eu lembro, gente, até a marca, né? Era uma marca que se vendia muito, ó, a Adriana falou que lembra, né? É uma marca que se vendia muito antigamente com catálogo. E aí essa moça fazia
a unha da minha mãe. E aí, toda vez que fazia a unha da minha mãe, ela levava essa revista, deixava essa revista lá. E aí, o que que acontece, gente? A minha mãe sempre falava assim: Nossa, eu tenho que comprar alguma coisa para ajudar a fulana de tal. E ela ficava com essa revista folheando lá, muitas vezes sem saber o que comprar, mas ela sempre comprava uma ou outra coisa com o intuito de ajudar essa moça. E aí, gente, nesse momento, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu tentar Eu fechar. acho que é a Cláudia. Já fechei. Ok. Deu para fechar, Mari. E aí, gente, tá dando para me ouvir normal aí, tranquilo? E aí, o que acontece? Quando me ofereceu, aí minha mãe sempre comprava um produto ou outro para ajudar essa moça. Quando o Itamar me ofereceu a oportunidade, falava assim, ai, tem que vender, o que que vocês acham que vem na minha cabeça? Veio na minha cabeça aquela situação de que, ai, que eu fosse trabalhar com vendas, eu ia ter que ir levar a revista e que as pessoas sempre iam comprar alguma coisa para me ajudar. Olha para vocês verem a importância da gente ter essa definição muito bem clara do que de vendas na nossa cabeça e até mesmo você entender esse processo que foi gerado lá na sua infância. E aí, gente, o que que acontece? Para eu conseguir voltar nisso, identificar e entender que a venda ela é uma construção e tudo varia através da venda, levou um processo. E aí, se eu tivesse muitas vezes ali carregado essa crença até hoje, e de alguma forma, naquele momento que eu aceitei fazer Mary Kay, se ela tivesse falado mais alto, eu não teria aceitado essa oportunidade. E aí é o que acontece com muitas pessoas hoje quando não aceitam. Então, nós que estamos aqui à frente, né, que a gente já entendeu o processo, que tudo acontece através de uma venda, é interessante você ter essa maturidade de saber entender, de saber contornar essas objeções, porque é isso que vai determinar. Então, se você tem ainda uma dificuldade com vendas, se você ainda tem aquele preconceito com vendas, é o momento de você voltar e trazer uma ressignificação diante desse termo. E aí, passado o tempo, gente, o que que eu fui entender? Que a venda, ela movimentava totalmente o meu negócio. Ela movimentava totalmente os meus resultados. E hoje vocês têm esse poder na mão de vocês, que é vender. E aí, voltando para a Mary Kay, eu pergunto para vocês, por que que vocês acham que muitas vezes tem consultoras que não têm tantos resultados melhores? E aí, muitas vezes, no treinamento que eu dei essa semana, eu percebi, né, discutindo com algumas consultoras, que muitas vezes falta um pouco de conhecimento. Quantas vezes a gente tem um conhecimento aí muito raso sobre o nosso negócio? Quantas vezes aí nós temos um conhecimento muito raso sobre a qualidade dos nossos produtos, sobre as formas nas quais nós temos para vender? E é justamente essa proposta que eu quis trazer hoje aqui para vocês, para que vocês consigam de alguma forma avaliar o determinado perfil que vocês têm e entender como que vocês podem melhorar os resultados de vocês. Se você conseguir entender isso, gente, você vai se tornar uma consultora, um consultor imparável, porque você vai simplesmente entender os processos. E Mary Kay, eu falo, né, que Mary Kay é um game. Se você consegue fazer ele do início, no meio e no fim, você tem seu resultado. E aí eu fiz eu fiz um convite, eu faço esse convite para vocês. Por que que vocês acham que tem tantas consultoras que têm dificuldade de vender nossa base? A Mary Kay agora já está caminhando aí para mudar a nossa base, né? Creio que todas vocês já sabem, né? E aí o que acontece? Eu percebo uma grande maioria das consultoras hoje, elas não sabem vender base. E aí eu pergunto para vocês, qual o produto que nós mais vendemos? Qual que é o produto na Mary Kay hoje que mais se vende? Não é a base? Então, se é uma consultora
que ela tem essa maturidade de entender o produto que ela mais vende, vocês concordam que ela tinha que ter total domínio desse produto? E muitas vezes isso não acontece. Então, eu convido vocês para, de alguma forma, voltar para o negócio pessoal de vocês, para voltar para os seus resultados. A partir do momento que você entender esses processos, né? Entender a necessidade de você se aprofundar mais no seu negócio, você vai ver que você vai vender mais. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí eu virei para mim e falei assim, eu vou tomar a decisão de me profissionalizar em Mary Kay, fazer Mary Kay de uma forma mais mais intensa, né? Mais profissional para que meus resultados, eles de alguma forma, eles aconteçam, né? Porque eu não saí da minha profissão para fazer Mary Kay só por fazer. E eu tenho certeza que todos que vocês que estão aqui na sala fazem Mary Kay por algum motivo. Seja o motivo de elevar seus ganhos, seja o motivo de levar um conforto maior para sua família, seja por um motivo, às vezes, de pagar suas contas, né? Enfim, a gente tem N motivos. Mas você concorda que não dá mais para a gente ficar secando gelo? Eu uso muito essa expressão, né, com as consultoras aqui. Muitas vezes a gente fica o tempo inteiro secando gelo. E aí, qual a sensação que você tem quando eu uso essa expressão secar gelo? A sensação é que parece que a gente não está saindo do lugar, vocês concordam? E aí, o que que vocês precisam entender? Vocês precisam, de alguma forma, aprofundar e estar em contato com pessoas. A nossa empresa é uma empresa de relacionamentos. E aí, a partir do momento que você entende isso, você só precisa aumentar o volume das suas ações e, de alguma forma, repetir. E eu sempre falo isso, ó. Se você entender que Mary Kay é todos os dias a mesma coisa, com pessoas diferentes, você vai ver que esse negócio, ele não para e você, de alguma forma, vai vender todos os dias. Não dá para você muitas vezes fazer o seu pedido, deixar sua caixa lá dentro do guarda-roupa, dentro do armário, debaixo da cama e achar que as coisas vão acontecer. Mary Kay, como eu falei com vocês, a gente precisa se relacionar. Então, quanto mais você se relaciona com as pessoas, quanto mais você está em movimento, maiores são as chances de vender. Então, eu estou aqui hoje para convidar vocês, põe isso na cabeça de vocês, né? Estou aqui hoje para convidar vocês para serem homens e mulheres que geram movimento. Se vocês gerarem movimento no decorrer do dia de vocês, vocês vão ver que vocês vão vender todos os dias. E aí, como gerar movimento, Jansen? Aí a gente precisa voltar nas formas de vendas. A Elê tem esse treinamento gravado, que é maravilhoso, que é as formas de vendas, ela pode replicar para vocês e vocês de alguma forma precisam entender. Então, eu, Jansen, por exemplo, eu adoro trabalhar em evento em empresas, eu adoro trabalhar com acompanhamento e adoro trabalhar nas redes sociais. Mas tem consultoras, por exemplo, que ama trabalhar, fazer as sessões no individual, que às vezes prefere trabalhar o Skin Analyzer, às vezes prefere trabalhar com o Mary Kay On Click. Você precisa o quê? Se profissionalizar, aprofundar nas formas de vendas que você se identifica. A partir do momento que você entender isso, você avança, você cresce nesse negócio e busca entender, você pode se tornar uma referência em Mary Kay. Mas não adianta eu querer para você, a sua diretora, a sua nacional, é você que tem que tomar essa decisão e falar assim, realmente eu quero bater no peito e fazer Mary Kay realizar sonhos. Qual que é seu sonho? Trocar de casa, comprar um carro, fazer uma viagem, pagar um plano de saúde, não sei o que que vai te mover. Mas o interessante é que você identifique o que que vai fazer você, de alguma forma, fazer isso todos os dias. Eu, por exemplo, eu amo ter poder de compra. Amo viajar, amo fazer meu supermercado, amo comprar minhas coisas, amo poder ajudar as pessoas da minha família. Isso que você precisa entender. Porque não dá, gente, para você, de alguma forma, contar uma história
que você está fazendo Mary Kay, né? E você muitas vezes está direcionando a falta de resultados para o outro. O que eu mais vejo hoje é consultoras que não têm resultados, e aí, na hora que você faz esse aprofundamento da rotina delas, elas não têm uma forma de vendas definida, né? Elas não sabem como trabalhar, e aí, muitas vezes, se perdem na falta de rotina, e aí, quando se menos espera, se passou uma semana. No piscar de olho, se passaram 4 semanas e mais uma vez você não dá conta de fazer seu pedido de 40%. Oi, Joyce. Ah, Peraí, peraí, tá. não tô te ouvindo, Mari, seu áudio ficou fechado. É que eu tô duplamente, eu sou Elê Pinelli e Mariana Carvalho hoje. Falando a questão de o quanto que é muito melhor, muito mais fácil, muito mais rentável a gente manter um cliente, né? E isso tem a ver também com o que você falou, a questão da organização, né? Que aí entra aí, então, o 2 mais 2 mais 2. Às vezes a gente faz uma venda boa, a gente fica super feliz. Nossa, vendi, sei lá, 350 para minha cliente. Achei que eu ia vender 80, vendi 350. Mas depois você não dá o devido cuidado para ela, né? E principalmente nós mulheres. É claro que o ser humano, né? Ele gosta de ser cuidado. Mas nós mulheres, a gente é muito ligada a isso, né? Assim, de se lembrar da gente. Então, assim, nossa, ela me mandou uma mensagem, ela lembrou de mim, eu vou, sabe, eu crio um apreço maior pela pessoa. Então, né, essa questão aí também da gente cuidar das nossas clientes, o quanto que isso ajuda, né? E é Agrega. claro, tem que ter organização. Com certeza, faz total sentido. E aí, o que que acontece, gente? Os meus resultados, eles intensificaram quando, de alguma forma, eu entendi o processo de vendas, eu entendi o meu processo dentro das vendas. Então, convido vocês a fazerem isso. Entender o processo de vendas, entender o seu processo dentro de vendas, e aí, automaticamente, você escolher qual forma de venda você quer trabalhar. Mas não é fazer aquela situação assim de ficar tirando para tudo quanto é lado. É você literalmente escolher qual você vai ser referência. Se você vai trabalhar com sessão, seja a melhor consultora com sessão. Se você vai trabalhar com evento empresas, seja a melhor consultora com evento de empresas. Se você vai trabalhar com acompanhamento, seja a melhor. O que não dá é para você ficar contando uma historinha para você que você está fazendo e você está dedicando ao seu negócio poucas horas. E aí a conta não fecha. A conta não fecha. E aí eu vou trazer uma definição para vocês, né, de vendas passivas e de vendas ativas. Creio que todos vocês já devem saber. Mas caso você não saiba, eu vou explicar para vocês. O perfil hoje, muitas vezes, das consultoras que não deveriam, mas o que muitas vendem, é porque às vezes a cliente a procurou. E aí o que acontece? A cliente a procura. E aí ela fica super feliz, minha base acabou. Aí a consultora fica feliz porque a cliente lembrou dela e pediu uma base, pediu corretivo e elo, por exemplo, está na promoção esse mês. Isso é caracterizado uma venda passiva, que é o que muitas vezes vendedores de loja passam, né? Vendedores de loja de rua, de shopping, eles estão sempre ali, né? Prontos para receber, mas eles não estão em busca. Já a venda ativa, que é o que nós, como consultores, deveríamos fazer com mais afinco, é você ir em busca. É você estar em movimento buscando por essa venda. E muitas de vocês não fazem, que é o que vocês deveriam fazer. E aí eu faço uma pergunta hoje para vocês. Se vocês precisassem de R$ 1.000 hoje, daqui para sexta-feira, o que que vocês fariam? Qual forma de vendas você, de alguma forma, ia executar para você levantar esses R$ 1.000? Não vale falar que vai pedir dinheiro emprestado.
É o momento de você o quê? Gerar esse movimento para que você, de alguma forma, levante esse dinheiro. Mas a definição de venda ativa, ela precisa estar muito bem clara no seu negócio. Porque senão, o negócio não vai acontecer. E aí, você percebe uma determinada dificuldade nas consultoras em ter, em ter uma constância. Ó, vou fazer só as continhas para vocês verem. Qual que é o valor do pedido de 40%? A gente tem que colocar aí um montante de 3.200. Vocês concordam? Se você pegar um calculador, gente, eu adoro trabalhar com calculadora, minha calculadora fica aqui do meu lado. Se você pegar uma calculadora, ó, de 3.200 dividido por 4 semanas, você simplesmente precisa vender R$ 800. Aí eu te pergunto, uma consultora que tem muitos sonhos, R$ 800 agrega quais sonhos? Quando eu entro aqui no relatório, ou quando eu acompanho as consultoras, para elas terem resultados, para buscar a realização da casa própria, trocar de carro, reformar, sei lá, a cozinha, seu banheiro. Gente, ela tinha que vender pelo menos uns 3, 5, 10 pedidos de 40%. Mas muitas vezes, a história que você conta para você é uma história de escassez. E você precisa romper isso. Porque senão fica desafiador você sonhar alto. E nós estamos falando de números, nós somos uma empresa de vendas. Então, o que que você precisa fazer? É definir qual forma de venda você quer trabalhar e, ó, intensificar para você ser referência. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você tiver o poder de compras nas suas mãos, ninguém vai te segurar. E aí eu convido vocês, né? E eu estou fazendo isso com as nossas consultoras aqui, tá, gente? Se você faz uma ou duas sessões por semana, é o momento de você aumentar. Se você costuma fazer acompanhamento com 10, com 20, com 30 clientes, é o momento de você aumentar. Se você tem um grupo de consórcio, é o momento de você aumentar para 5, para 10, porque é realmente isso aí que vai trazer uma estrutura em questão de dinheiro para você ter esse retorno financeiro na Mary Kay. Não dá para a gente falar em sonhos com consultoras muitas vezes fazendo um pedido mínimo. Não dá para falar de mudança de vida você muitas vezes fazendo um pedido aí de 30%. Nada contra, gente, eu já fiz. Mas o que que acontece? Na hora que a sua chavinha muda, você visualiza que é 40% que você tem que fazer. Por quê? O valor de 40% você começa a ver um retorno financeiro. E aí, consultoras que elas entenderem esse processo, elas vão trabalhar ali, ó, no gás. Só que a venda ativa, ela precisa estar inserida no seu negócio. Não dá para viver só de postagens ali nos status e ficar esperando vendas passivas. Porque as vendas, elas não vão trazer um volume, elas não vão trazer uma solidez. Não dá para a gente vender aí na semana um corretivo, um lápis e esperar coisas grandiosas. Mas se você identificou a forma de vendas que você quer trabalhar e você entendeu o processo de ir em busca de vendas ativas, ninguém te segura. E é justamente isso que vocês precisam entender e falar assim, Jansen, minha chave virou. Eu entendi o que eu preciso fazer. Porque quando a gente, de alguma forma, cria uma receitinha de bolo na nossa cabeça, que a gente alinha os processos que a gente precisa fazer, as vendas acontecem. Não dá é para você ficar assim para todo lado, sem saber o que fazer em Mary Kay e esperar resultados. A conta não vai acontecer. Entende? Então, hoje eu convido vocês a ir em busca de gerar mais movimento. E é o que eu faço muito, né? Então, como que e aí eu vou dar essas dicas para vocês, né? Se vocês trabalham com sessões, você precisa de alguma forma multiplicar suas sessões para que o resultado seja maior. E aí o que que você faz? Em vez de você fazer a sessão com uma pessoa, você vai fazer com três. Olha a possibilidade que a gente tem de aumentar o nosso leque. Se você trabalha com acompanhamento a cliente, qual que é a sugestão que eu tenho para você?
trabalha com catálogo. Porque se a sua cliente, de alguma forma, ela comprou uma base, comprou um corretivo, o catálogo precisa chegar na mão dela para ter uma variedade de produtos. E aí, o que que eu, Jansen, faço? Eu trabalho muito com amostras. Então, todas as. Gente, eu peço geralmente 100 catálogos, 100, 150 catálogos todos os meses, tá? E aí, o que que eu faço? O catálogo ele vai na sacolinha da minha cliente que comprou ali através do acompanhamento. Se ela tiver comprado um gel de limpeza, um hidratante, se ela comprou um exfoliante, se ela comprou uma base, um corretivo, a revista vai ali e aí você pode personalizar essa revista, colocando seu nome, seu telefone, coloca a amostrinha, escreva ali na revista. E aí o que acontece? É uma parte de você que de alguma forma você está divulgando. Agora imagina, por exemplo, a Elê, que é minha cliente, ela trabalha numa empresa cheia de mulheres. Aquela revista, ela de alguma forma, ela está indo para ser divulgada ali do meu trabalho. A Mary Kay agora, a Keilane está falando sobre as amostrinhas, né? O que que acontece, gente? A Mary Kay não está trabalhando mais com a amostra dos perfumes, né? E aí eu costumo criar as minhas amostras, não é o mais recomendado. E aí isso também eu sugiro que vocês não divulguem nas redes sociais. Mas o que que eu costumo fazer? Eu faço a amostrinha, por exemplo, do Extra Exfoliante. Aí eu faço a mostrinha do emoliente, depois eu posso até mandar um videozinho mostrando para vocês como que eu faço. Coloco a mostrinha e mando para minha cliente. Porque se a minha cliente comprou uma base, comprou um corretivo Yellow, imagina, se eu levar para ela conhecer um outro produto, a probabilidade de vender é muito maior. Vocês concordam? Se você de alguma forma pega o perfume, borrifa na sacolinha e manda para sua cliente, é mais uma divulgação de um produto que você está oferecendo. E aí, muitas vezes, eu percebo que as consultoras só pegam o produto, coloca dentro da sacola, entrega. Se a cliente comprou de você, é o momento de você entender que aquela entrega é um motivo para você o quê? Diversificar as possibilidades de produtos que a sua cliente está comprando. Faz sentido para vocês? E aí, o que que eu costumo fazer? Eu mando ali a revista, eu mando às vezes a amostrinha, eu borrifo o perfume na sacola da cliente. Eu preciso o quê? Divulgar a minha marca. Eu preciso chegar em mais lugares, em mais pessoas. E vocês precisam entender isso. E aí, o que acontece? Muitas vezes eu saio de vendas ali de R$ 100, 200, 300 para vendas maiores. Na hora que eu somo as minhas vendas no final do mês, o montante ele aumenta. Mas imagina se eu não invisto em catálogo, imagina se eu não faço esse diferencial, se eu não trabalho com amostrinhas. Você fica às vezes na venda de um produto, que aí você costuma vender só, às vezes, uma base, você vende só um lápis, você vende só, às vezes ali um corretivo. Nós precisamos o quê? Expandir, ó. E aí, você, quem me perguntou aí, catálogo para cada cliente. Então, eu, Jansen, eu gosto muito de trabalhar com aquelas que têm possibilidades. Então, assim, imagina, a Mari trabalha na empresa, trabalha no hospital. O meu catálogo, ele precisa chegar lá. Imagina que a Mari tem uma família, às vezes tem uma família maior, né? Que às vezes tem mãe, tem tia, tem irmã, tem prima. Aquele catálogo precisa chegar. Imagina que a Mari, sei lá, trabalha no posto de saúde. Eu preciso colocar o meu negócio, ele precisa chegar em mais pessoas. É isso que vocês precisam entender. Se eu igual eu adoro fazer evento em empresas. Se eu vou para fazer eventos em empresas, eu preciso ser um imã de contatos. Então, eu preciso atrair o máximo possível esses contatos. Eu preciso, de alguma forma, movimentar o máximo possível o meu negócio. E aí eu levo um produto para fazer um sorteio para todo mundo que preencher, deixar o nome e o telefone ali, eu faço um sorteio ao término do evento. E aí, muitas vezes, eu saio ali do evento com 20, com 30, com 50 contatos para eu trabalhar esse pós depois. Mas se eu não implantar
um sorteio, às vezes as pessoas só passam, só olham. Vocês precisam de alguma forma movimentar. Alguém falou que vendo hidratante com frequência sempre que viu a amostra na sacola. Olha, isso exatamente. Então você tem que pensar o quê? Se a sua cliente, de alguma forma, ela compra de você o sistema TimeWise, compra o kit básico, você precisa levar para ela algo novo. Então, o que que eu vou fazer? Vou borrifar um perfume diferente. Eu vou encaminhar um produto que ela não usa, porque a minha chance, a minha intenção é o quê? É aumentar esse número de vendas e expandir a quantidade de produtos. O que que eu percebo? Não sei se é a realidade de vocês, tá, gente? Eu já não tenho mais clientes que compram a sua base comigo. E quando eu vejo que tem consultoras que eu tenho várias consultoras aqui dessa forma, tá, gente? É uma luta para a gente trabalhar. Mas eu percebo assim que tem várias clientes que só compram o produto. A cliente só usa a base, a cliente só usa o demaquilante, a cliente só usa o corretivo Yellow ou só usa o 4 em 1. De onde vocês acham que está o erro? Então a gente precisa o quê? Intensificar a divulgação dos nossos produtos. A minha intenção hoje é, por exemplo, migrar com aquelas clientes que usam 2 produtos, que usam 5 produtos. A minha intenção é o quê? É migrar com ela para que ela use 10 produtos, para que ela use 15 produtos. Imagina o acompanhamento de uma cliente hoje que usa 15 produtos da nossa marca e você faz esse acompanhamento. Olha Eu a já, rotatividade e olha o acompanhamento que a gente tem nas nossas mãos. Mas muitas vezes você fica aí vendendo só uma base. boa noite. Boa É, noite. oi, tudo bom? É Tudo assim, ótimo. você estava falando que pode colocar perfume na sacolinha, né? Na sacolinha. Então, assim, eu te pergunto assim, porque eu já coloco mostra, né? Então, eu já coloco para minhas clientes, né? E tudo. Mas eu te pergunto, pode colocar, como você disse, em cima da sacola para Aí chamar a atenção? o que que Ah, eu faço? Por exemplo, ó, mostrar aqui para vocês. Igual eu tô com um lançamento aqui. Gente, vocês já pediram esse perfume? Maravilhoso, tá? Podem apostar aqui que vocês vão vender. O que que acontece? Na hora que você for fazer uma entrega, se for homem, e aí se for mulher, você vai usar um perfume feminino, você não borrifa o perfume direto nos produtos. Porque às ah, vezes, na hora que você borrifa no produto, como é líquido, né? Às vezes acaba manchando a hum. data e a escrita do produto. Então, se, por exemplo, você coloca na parte ou de cima aqui, ó, na lateralzinha aqui, ó, só um pouquinho. Ah, entendi. Muito Aí obrigada você, aí por essa indicação. você coloca só um pouquinho e aí E manda para outra sua cliente. coisa que também me chamou a atenção é sobre esse cartão que você falou, o certo? Com o nosso nome, tudinho. É pela Mary Kay ou nós que temos que fazer? É, gente que faz. Eu vou fazer o videozinho, vou mandar para ele ler, para ela compartilhar com vocês, ensinando como que eu faço. Ah, porque eu já fiz certo? Uns, mas eu boto só meu nome e o telefone. E o nome da Mary Tá, Kay. tá ótimo, é assim É mesmo. como fosse cartão de visita. É esse que você está falando? Exatamente, é esse mesmo. Só que aí o que que acontece? Você precisa aumentar, né? Então, Ah, trabalhar com mais catálogos, fazer esse investimento. e como é esse catálogo? É que está me É o chamando a atenção catálogo também. nosso, a Deluxe da Mary Kay, essa Hum, revistinha que nós temos. Vê se tem uma aqui na revistinha. mesa. É essa revista nossa. É porque o que que acontece? Lá na seção 2, na hora que vocês forem fazer o pedido de vocês, vocês conseguem comprar ela impressa.
Porque o que que acontece? Muitas clientes, ela gosta desse toque físico. Ela gosta de pegar a revista, gosta de folhear. Não gosta muito da revista digital. Quando você manda a revista aí para uma empresa ou para algum lugar que tem muitas pessoas, a Essa probabilidade de aqui você que vender é maior. Exatamente. É essa daí. Jansen, Jansen, eu posso te fazer uma pergunta? Pode, lindeza. Você tá com cabelo novo. Tô de cabelo novo, amigo. Tem tempo Ficou que eu não te bom? vejo. Não é? Tô com saudade de você. Meu querido, é o seguinte, eu tô com alguns catálogos, né, do mês passado, por exemplo, falando do perfume e tudo. Eu queria que você desse uma dica, né, em relação o que você faria com esses catálogos, já que algumas promoções não tem mais, né? A promoção já renovou. Você mandaria esses catálogos mesmo antigos ou só os novos? Gente, eu não desperdiço catálogo nenhum. Eu trabalho. Só que o Você faz meu perfil, com as promoções antigas? O que você faz assim na página da promoção? eu não faço nada. Eu mantenho ele ali porque eu trabalho muito em cima da promoção. Não, pois é, mas vamos supor, a promoção do mês passado, digamos que foi a base, né? Aí acabou a Aham. promoção da base, você não quer mais fazer o preço da base, mas ela está lá no catálogo que você mandou. Aí a É, pessoa aí pergunta para você, Jante, mas tá aqui esse preço e tal, e aí, o que que você fala? eu sempre mantenho. Eu sempre mantenho a promoção, mas o meu perfil é de comprar muita promoção. Então, eu Uhum. trabalho muito com pronta entrega. Então, Eu também sempre faço. gostei de trabalhar com pronta entrega. E aí, o que Uhum. acontece? Se você tiver uma estrutura de trabalho, você vai ver que tem determinados produtos que você só precisa comprar na promoção. Vou dar um exemplo Uhum. para vocês. Igual nós tivemos aí os produtos da linha de Play, na promoção mês passado. Eu já compro eles numa escala que eu vou conseguir trabalhar com as minhas clientes até a próxima promoção. Outro produto que se vende muito, que eu vendo muito. Esse mês, a gente está com corretivo e elo na promoção, está com preço maravilhoso. Então, eu já tenho que ter uma projeção de quantos corretivos e elos eu vou vender, porque se eu for fazer um bazar online, se eu for trabalhar com catálogo pós com a minha cliente, eu não sofra com essa perca de dinheiro. E aí eu consigo trabalhar ali. E aí eu sempre faço, eu sempre negocio com elas, entendeu? Eu não trabalho com desconto fora os produtos promocionais da Mary Kay. Eu sempre gostei de presentear, eu sempre gostei de encantar as minhas clientes, mas eu não tenho aquele perfil assim, vai pagar no Pix, dá 10% de desconto. Vai pagar no débito, dá 5% de desconto. Eu nunca trabalhei assim, não gosto, mas eu entendo que tem várias pessoas que gostam de trabalhar assim. Eu prefiro encantar minha cliente de outra forma e manter, às vezes, uma promoção do mês passado, alguma coisa assim, para que ela fique conectada comigo. E aí o que Uhum. acontece? Esses catálogos ali, a probabilidade de você vender outros produtos que também não estavam na promoção é muito maior. Então você tem que fazer Entendi. uma projeção assim. Na hora que for comprar o catálogo físico, né, o impresso, já você tem que pôr ele para girar. Só que, detalhe, eu sempre faço pedido no início do mês. Não dá para eu fazer pedido lá no dia 30, né, o dia 29, dia 28 e querer pedir 100 catálogos para trabalhar com eles ali. Não é inteligente. Eu gosto de fazer Entendi. o pedido ali até o dia 5, até o dia 7. Peço esses catálogos, porque aí eu vou ter esse período maior para trabalhar ele a meu favor. Faz sentido para vocês? Então, Então, deixa eu perguntar outra coisa, bem rapidinho, como você disse aí, é sobre o catálogo, né? Que a gente chama de revista, né? É sobre isso. eles. Então, quer dizer, a promoção que está lá do mês passado, se, porque também já aconteceu comigo, só que como eu não sabia, eu não botei a promoção que era, entendeu? Botei o preço o atual.
Então eu te pergunto, eu posso também fazer desse jeito? Pode, desde que você tenha pronta entrega e tenha comprado em promoção, para que você não perca, né? Nesse montante aí de modo geral. Então, Ok. por exemplo, trabalha assim. Em quanto tempo eu vou vender 10 corretivo Yellow? É um produto que você vende? É um produto que você vai transformar em dinheiro de forma rápida? Vale a pena você investir. A linha Marte, que a gente está na promoção esse mês, são produtos que vocês vendem? Você vai conseguir transformar em dinheiro? Não é inteligente, eu falo isso muito com as consultoras aqui, né, da nossa área. Não é inteligente você, por exemplo, imagina que os batons mates estão na promoção. Não é inteligente você comprar, sei lá, dois de cada. Eu acho mais inteligente você comprar aqueles que você vai conseguir transformar em dinheiro. Quais que são os que mais Hum, vendem? Eu prefiro investir no Nude Passione, eu prefiro investir no Delicato, porque são produtos que eu não vou ter dificuldade em vender. Agora vamos supor, eu vejo consultoras que vai fazer pedido e compra lá cinco Magnífico Pink, cinco Doce Pink, aí compra vermelho. Nada contra essas cores, mas são os que você mais vende. Você precisa entender que não é só saber vender, também é saber comprar. E eu percebo que muitas consultoras não têm essa facilidade. Então, se você entender, lembra, ó, Mary Kay é um game. Se você entende os processos, você é uma consultora que arrebenta a boca do balão. Mas imagina, ó, são ciclos. Se nesses ciclos, de alguma forma, um deles ali você não está conseguindo executar, o negócio ele começa a apresentar um déficit. Ele não flui. Então, o que que eu vou recapitular com vocês? Ó, se eu entendi o processo de venda da minha cabeça, se eu entendi qual forma de vendas eu vou executar e vou me tornar referência, se eu vou fazer isso com volume e vou repetir todos os dias, gente, você se torna uma máquina. Você se torna imparável nesse negócio. Mas aí vocês começam, eu falo, né, com as consultoras aqui, que a gente precisa passar de ano. Então, tem certas coisas que a gente não dá para a gente ficar mais vivendo sobre o problema. E o problema é muitas vezes saber comprar. Então, saber comprar, a gente tem que passar desse ano aí, a gente tem que passar dessa etapa. A mesma coisa é vender fiado. A gente tem que passar essa matéria. Não dá para a gente ficar repetindo esses processos, porque é muito amador você ficar com o produto parado na sua pronta entrega, próximo de validade. É muito amador você entregar um produto ali, vender o 200, R$ 300 e a cliente não te pagar. Então você precisa ser dona do seu negócio, mas você precisa entender esses processos. Se você entender isso, você se torna uma empresária, você se torna uma consultora de excelência. E aí as formas de vendas é só você fazer com maestria. Se você vai fazer uma sessão, visualiza, a minha sessão ela está sendo atrativa. O meu fechamento de vendas, como que ele está sendo? Ele está fluindo? A apresentação da oportunidade, ela está fluindo? O meu acompanhamento a clientes, ele está fluindo? Então são processos. E é literalmente, gente, você voltar a aprofundar. Não dá para você, por exemplo, ser muito rasa. Eu, Jansen, por exemplo, não tenho perfil de trabalhar com rifa. Nada contra quem gosta. Eu não tenho, eu tenho muita dificuldade, gente, de trabalhar com rifa. Nunca, tentei fazer uma vez, não deu certo. Só que aí o que que acontece? Em outro lado, eu sou referência naquela forma de venda que eu escolhi trabalhar. Eu amo fazer evento empresa e hoje eu me tornei uma referência em fazer evento empresa. Hoje, por exemplo, se eu for fazer a minha demonstração, eu tento o máximo possível conectar e a maioria das minhas demonstrações eu sempre vendo. Há uma época atrás, a cada 10 pessoas que eu oferecia a oportunidade, três se interessavam e apenas uma iniciava. Hoje, essa estatística no meu negócio pessoal, ela aumentou. Mas olha para vocês verem, olha o quanto eu faço. É isso que vocês precisam entender. Então, alinhe os processos, né? Executa ali, né, com todos os dias do cotidiano
E aí, simplesmente o quê? Repetir isso com pessoas diferentes. Nesses casos, pode pedir pagamento adiantado? Em quais casos que você fala, ô Kailane, eu não entendi. Aí, se você quiser, você pode escrever aqui no chat. Faz sentido para vocês, gente, trabalhar dessa forma? Venda, ela tem que ser de uma forma gostosa. O processo Mary Kay, a sua evolução em Mary Kay, precisa ser de uma forma assim gostosa, prazerosa, que não, que você leve esse negócio com a realização assim de objetivos, de sonhos. Eu percebo que muita gente leva Mary Kay como se fosse um fardo, como se fosse algo assim pesado, porque não passa de ano em alguns pontos, né? Quantas pessoas às vezes já foram Mary Kay e você oferece a oportunidade para a pessoa fala, ah, não quero fazer Mary Kay, porque ela não entendeu que a falta de resultados está relacionada sobre ela, não sobre a empresa, não sobre o nacional, a nacional, não sobre a diretora. É um Deixa eu te processo dizer que uma você coisa já, é, pode João. falar. Sobre iniciar, né? Um exemplo, eu até hoje ainda não iniciei. Não é que eu não queira, certo? Eu já estou com 6 anos na Mary Kay e quem me iniciou foi a Rejane, né? Ela tá até aí. Então, é, assim, Norma, tu oferece, né, para ser consultora, tu explica, eu explico. Só que tem muita gente aqui, porque eu moro em Fortaleza, certo? Então, tem Certo. muita gente, pessoas, quer dizer, antes que a Regiane me corrija, pessoas que dizem assim: ah, eu não dou para venda, ah, eu não tenho tempo para isso, entendeu? Aí é quando eu vou te dizer como foi que eu entrei na Mary Kay. Eu entrei na pandemia, no Eu auge da entendo. pandemia. O que Então, quer você dizer, precisa entender, o que você precisa entender sobre oferecer a oportunidade, que nem todo mundo está disposto e pronto a empreender. E está tudo certo. É você, de alguma forma, avaliar os perfis que você está oferecendo. Por exemplo, se você for uma vendedora hoje BMW, e aí você foi lá para a Universidade de Fortaleza. Você pode ser a melhor vendedora de BMW aí da sua cidade, do seu estado. Mas se você for para dentro de uma faculdade vender BMW, é o público que vai comprar BMW? não, Geralmente estudantes não têm dinheiro. A BMW é um valor mais elevado. Vocês concordam? Quando a gente oferece Mary Kay, vocês têm que oferecer Mary Kay para pessoas que estão dispostas. Nessas dispostas aí vão acontecer pessoas que têm cartão de crédito, que têm dinheiro, mas se você oferece a oportunidade para uma pessoa que ela está realmente disposta a mudar a história dela, ela vai arrumar um cartão emprestado com papa, mas ela vai dar o jeito dela e vai arrumar. Agora eu percebo que vocês querem oferecer Mary Kay para Deus e todo mundo, e a pessoa não tem 58,90 para entrar. E aí eu falo para vocês, essa pessoa vai trazer um resultado em Mary Kay? Ela vai fazer? Não faz. Então, assim, hoje, diante de tanto fazer Mary Kay, de tanto oferecer a oportunidade de Mary Kay, eu percebo isso. Tem que trabalhar com pessoas que estão dispostas. A mesma coisa é cliente que quer comprar fiado. A cliente ela precisa entender que Mary Kay é minha forma de trabalho. E eu que dou as regras, eu que direciono. Então, hoje a minha forma de venda é no Pix ou no cartão. Ah, Jansen, mas eu não tenho dinheiro. Vamos combinar na data? É quinto dia útil? Dia 10. É melhor você ficar com o seu produto do que arriscar. Aí, se você tem uma cartela de clientes hoje que compra muito fiado, é o momento de você trabalhar com um grupo de consórcio. E aí você coloca todo mundo para pagar um montante ali no final do mês. Entende? Então você precisa o quê?
é trabalhar sobre uma segurança e ter uma maturidade. Já passou, nós precisamos passar de ano nessa matéria de vender fiado. Já chega, não dá mais para isso. A mesma coisa, você precisa evoluir alguns processos aí. Não dá para oferecer a oportunidade de Mary Kay e você fazer isso aqui para a pessoa levantar 58,90. Ela tá te mostrando como 2 mais 2 são 4 que ela não está disposta. Porque quem está disposta, gente, você só oferece oportunidade para a pessoa já entende. É isso que vocês precisam, é isso que vocês precisam inserir no negócio de vocês. Todo negócio que vai ter empreendimento precisa de investimento. Se vocês hoje for fazer, sei lá, brigadeiro para vender, você vai ter que ir lá no supermercado, vai ter que comprar o leite condensado, vai ter que comprar o chocolate, as forminhas, você vai ter todo aquele processo. Se você falar assim, ah, já, você pensei melhor, vou montar um espaço aqui na minha casa, vou fazer unha de gel. Tá, beleza. O que é que nós vamos precisar ir lá comprar para você fazer sua unha em gel? Você vai ter que comprar todo o material, você vai ter que comprar o alicate, você vai ter que comprar a lixa, você vai ter que fazer seu investimento. Agora as pessoas querem entrar na Mary Kay e elas não querem passar por esse processo. Então, são coisas que a gente precisa ter assunto de gente grande. Se a pessoa está disposta a empreender, ela tem que estar disposta a fazer esse investimento. E o fiado é impossível de você ter resultado com o fiado. Faz sentido? A Kailane perguntou: você está falando quando a cliente faz pedido e quer pagar fiado. E aí é o que eu falei com você, eu sempre respondo: hoje eu só trabalho com Pix ou no cartão. Qual que é melhor para você? E aí eu fico caladinho. E aí depois que ela se me apresentar, ah, Jance, eu não tenho dinheiro, não tenho cartão. Fala assim: qual que é a melhor data para você? Aí ela, eu só consigo pagar no dia 10. Olha, eu consigo trazer para você os produtos dia 10 porque eu preciso dessa venda para movimentar o meu capital, para eu fazer novos pedidos, conseguir ter a pronta entrega. Então eu não consigo trabalhar hoje com fiado. Mas a gente pode programar esse dia que eu trago o produto para vocês. Tudo bem? Você me compreende? E aí, gente, eu vou para a próxima. E se ela às vezes não está disposta a entender e quer levar meu produto, possivelmente ela vai me enrolar para pagar. Então avancem isso aí. Aí, se persistir essa cliente, você convida ela para fazer parte do seu grupo de consórcio. Que aí ela vai pagando ali mensalmente. E aí a gente tem as regrinhas do consórcio lá. Você pode mandar o contratozinho para ela e ela assina. Alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma perguntinha? Então, basicamente, gente, trabalhar hoje sobre vendas é você entender um pouquinho sobre esses processos. Se você entendeu, você cria essa expertise em fazer Mary Kay, você entende o processo que você precisa inserir no seu dia a dia, o negócio acontece. Não dá para você ficar persistindo nesses erros e não conseguir apresentar esse resultado aí, tá? Eu brinco que quando você entende aquela tabelinha de desconto e que você visualiza que você precisa gerar movimento, a sua mente ela foca em resultados. Ô, Jansen, já eu, Fala, Rei. eu posso te dar uma dica rapidinho? Pode, fica à vontade. Acho que foi a Kailane, né, que falou de pedir o valor antecipado, não sei. É, eu eu estou usando uma nova estratégia, né, que é o seguinte: eu não tenho cartão de crédito, né? Então, tem gente que fala assim, como é que você consegue fazer pedido? Ué, primeiro que eu reinvisto, né? Eu reinvisto o que eu vendo. E segundo, que eu aprendi uma forma que está dando super certo. Se a pessoa, por exemplo, quer fazer uma encomenda, vamos supor que a pessoa quer o nude Passone, né? O batom nude Passone. E o meu esgotou, o que que eu faço? Eu peço
para a pessoa 50% do valor antecipado, se ela quer encomendar. Porque aqui em Brasília, não sei em Belo Horizonte, mas aqui em Brasília tem muito grupo de venda programada, né? De venda, assim, coletiva. Programada não, coletiva. E aí a gente tem que pagar antes de receber o produto, né? Então, o que que eu adotei? Para que a pessoa não assusta, né, de pagar o valor total, mas eu estou pedindo 50%, porque aí eu tenho um capital de giro, né? Eu tenho dinheiro para poder fazer o pedido, e com certeza a pessoa que me pagou 50% adiantado, ela não vai me dar o bolo, entendeu? Deixa Então, eu dar uma dica melhor para vocês. O que que eu costumo fazer? Sem te interromper, ô Rê. O que acontece, gente? A forma como você conduz os atendimentos, ela que vai direcionar. Por exemplo, se a Rejane é minha cliente, aí ela foi e falou assim, Jance, meu batom no Dia Passione está acabando. O que que eu falo com ela? Ok, Rê, o que mais você precisa? Aí ela fala, também estou precisando de um demaquilante. Beleza, Rick. Mais alguma coisa? E eu sempre vou perguntando, o que mais? Esse mês a gente está com corretivo e elo na promoção, tem vários itens na promoção. Quer dar uma olhadinha no catálogo? Quer acompanhar as promoções? A minha intenção é o quê? Sair da venda de um produto para uhum, pelo menos cinco. Então aham, coloque isso aí na mente de vocês. Aí eu saí lá de um Nude Passione e eu vou. O que mais? Eu vou sugerindo. Aí, vamos uhum, supor, consegui caminhar com a Rejane para ela comprar 5 itens. Aí ela falou assim: não, Jansen, por hoje é só. O que que eu faço? Eu faço um resuminho do pedido dela, escrevo lá no WhatsApp, ó, o demaquilante X, o corretivo X, somo. E aí eu falo, ô Rê, olha, os seus produtos deu 349. E aí eu coloco embaixo, qual que é a melhor forma de pagamento para você? No cartão ou no Pix? E aí eu espero ela responder. Ela respondeu, eu recebo primeiro, presta atenção. Eu recebo primeiro, depois eu combino de entregar com ela. não, Vocês criam sim, muita imagem, isso entendeu? é no tipo que a pessoa quer encomendar, né? Aí eu Mas peço 50% e eu peço 50% de tudo que ela quer, entendeu? Aí ela paga. Muitas das vezes, quando a cliente já me conhece, já é minha cliente há 2, 3 anos, ela já paga tudo antecipado, entendeu? Então ela Mas paga. é, Se o mas produto cria, mas cria esse hábito de mandar o resuminho do pedido, libera para ela, e aí as minhas entregas, gente, eu só agendo, ou às vezes de ir entregar, ou de mandar motoboy ou correio, mas já tudo recebido. e Eu aí eu gostei falo, dessa sua ideia, viu? eu falo com a pessoa o seguinte, falo, olha, eu não tenho como vender fiado porque eu pago meus produtos tudo à vista, né? Então aí a pessoa vê que eu não tenho como realmente vender fiado para ela. E aí ela me Pois é, paga mas e às vezes encomenda. se você direcionar para ela ali o resuminho do pedido e já dá condição de trabalhar ou no Pix ou no cartão, ela já entende que você não vai vender no fiado. Uhum, é. E aí você só precisa o quê? Fazer isso com mais volume. E aí, na hora que começa a entrar o Pix, gente, aí você fala, nossa, agora eu quero ir atrás de mais vendas. Mais vendas. E se você colocar como hábito vender todo dia, você se torna uma consultora de excelência. Põe isso na cabeça de vocês. Não dá para ficar vendendo, esperando as vendas passivas aí, né? Só à espera de um milagre e aparecer uma ou duas vendinhas ali no decorrer da semana e você achar que vai ganhar dinheiro desse negócio. Então pensa assim, você que é a dona da situação, você que tem que correr atrás, você que tem que definir a forma de venda que você quer trabalhar e você que direciona e você que educa as suas clientes. Porque se eu abrir a boca ali para vender fiado, gente, vocês não têm noção. É questão de minutos, eu vou vender minha pronta entrega toda. Mas é você que vai direcionar. Pensa assim, você hoje, as suas clientes, é como se você estivesse trabalhando com uma creche de adultos.
só que é você que direciona e você que dá as regras. Não é você É, ficar na mão de cliente e você ser conduzida pelo que ela quer. Se você abrir a boca e ceder, todas elas vão querer comprar fiado. e eu ainda falo assim, Jânsia, eu falo assim, olha, deixa eu te falar, se você for comprar um produto na Boticário, você vai pagar fiado? Aí a pessoa fala, não, né? Eu falei, pois é, Mary Kay é do mesmo jeito, é meu trabalho. Tudo na internet hoje, gente, você compra, tudo você paga para Uhum, depois tá receber. necessitado, É, justamente. exatamente. Então, É isso que eu assim, faço. é você direcionar processos aí. Se você entender esses processos, você vai estar pronto aí para ter resultados maravilhosos. Tá bom? Uhum. Alguma dúvida? Responder mais alguma dúvida aí para a gente não encerrar, não prorrogar muito tempo. Mari, quer alguma coisa? Alguma coisa que eu deixei de falar? Elê? A bateria dele acabou, ela tá ouvindo aqui pelo meu. Pois é. Então, há mais alguma coisa que vocês queiram? Alguma dúvida? Gente, ó, só sugiro para vocês, ó, peçam bastante o Gloss, que está altamente sendo um sucesso nas vendas. Uhum. Trabalhe aí com os lançamentos, com as novidades, gere movimento no seu negócio, porque É. o Mary Kay vende demais. Desde que você Não, bem, instala esse bem, chip bem, você aí vai acabar de caindo. estar buscando resultado o Bem, tempo bem, bem, inteiro, bem. tá? É isso, meu filho. Mari, então é isso. Gostaria de agradecer vocês. Me cobre, Mari, depois para eu mandar o videozinho ensinando vocês a fazerem as amostrinhas. Lembrando, gente, não pode divulgar nas redes sociais, tá? Então é só para o grupinho da unidade de vocês aí para a área. Eu já até mandei alguns videozinhos, mas trabalha com ele, que é uma estratégia incrível, principalmente esse mês que a gente está com protetor solar também na promoção. Dá para você fazer várias amostrinhas aí e encantar suas clientes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma eu tenha E como é agregado. que faz essa amostra? Eu vou mandar um vídeo ensinando vocês como que eu faço, tá? Vou mandar Ok. para a Mari, para a Helena, e ela vai Obrigada. compartilhar com vocês. De nada. O que precisarem, podem contar comigo. Desejo o maior sucesso para vocês, tá? Que essa oportunidade possa somar cada vez mais na vida de vocês, que vocês possam realizar muitos sonhos com essa oportunidade. Só acredita aí um pouquinho e sai assim daquele perfil de ser um pouco rasa sobre o seu negócio, e, ó, aprofunda, que eu tenho certeza que vocês vão se tornar consultoras cada vez mais de excelência, tá bom? Beijos, com Deus e até o próximo.